Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem presas em padrões de comportamentos negativos? Bem, a terapia do esquema traz respostas interessantes que podem te ajudar a sair dessas prisões. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e nesse vídeo eu vou te ensinar como surgem esses padrões e como você pode transformá-los em sua vida. Todos nós temos padrões de pensamentos e emoções que nos perseguem. Pode ser aquele famoso dedo podre para relacionamentos amorosos. Pode ser aquela habilidade de se colocar em situações de sobrecarga, onde você se vê sempre carregando o mundo nas costas, ou quando você sempre se pega muito preocupado em fazer tudo de forma mais perfeita e eficaz possível, e tantos outros padrões que podem estar presentes em você. Tem gente que culpa os outros por isso, tem gente que acha que é o karma, outros atribuem esses padrões à sorte ou azar, e tem até quem explique isso através de signos. Mas, para a terapia do esquema, esses padrões em nossa vida vêm de uma somatória de fatores que precisamos entender para, então, deixarmos eles de lado. Esses padrões de funcionamento que nós apresentamos, eles são chamados na terapia do esquema de esquemas iniciais desadaptativos ou AIDs para facilitar. E eles surgem através da interação entre nossas experiências, o nosso ambiente e a biologia do nosso cérebro. Ou seja, imagina que você vem para esse mundo com sua carga genética, com seu temperamento, que é o seu jeitinho de se manifestar no mundo. Por exemplo, um bebê, ele chega mais calmo, o outro mais irritado. Alguns são mais melancólicos, outros mais sociáveis, outros mais retraídos. E esse temperamento, ele interage com o ambiente que a criança está inserida, proporcionando experiências para ela que são registradas, e essa criança vai compreendendo a si, aos outros e o mundo através disso e tentando se adaptar a ele. Por exemplo, uma criança mais calma, que nasce em um ambiente mais agressivo, pode ter problemas. Talvez ela aprenda a se subjugar nas suas relações. Já uma outra criança com temperamento mais agressivo, nesse mesmo ambiente, ela ficará mais suscetível a receber castigos físicos e comportamentos violentos por parte dos cuidadores. E isso nos ajuda a entender por que filhos criados dentro de um mesmo lar podem ser tão diferentes uns dos outros. Não é incomum nós ouvirmos pais falarem: não sei o que acontece, criei eles de forma igualzinha e o fulano me saiu assim. E isso é um equívoco justamente por isso. Criar pessoas diferentes da mesma forma pode gerar problemas, porque cada filho tem um temperamento e cada cuidador reagirá a esse temperamento de uma forma diferente. Então, o negócio de criar filhos tem que ser um processo individualizado mesmo, mas isso fica para uma outra conversa em um outro vídeo. Esses esquemas também estão relacionados com necessidades emocionais básicas que todos nós temos. Sim, todos nós temos necessidades assim que nós chegamos nesse mundo, e o ambiente que nós estamos inseridos tem que ser eficiente em atendê-las. O problema é que é impossível ter um ambiente perfeito que consegue atender 100% do tempo todas essas necessidades. Tem ambientes que eles serão melhores em atender mais umas do que outras, e quando esse ambiente apresentar dificuldade em algumas dessas necessidades, a criança precisará se adaptar e aprender a lidar com isso. O problema é que, sendo uma criança, ela nem sempre desenvolverá estratégias saudáveis e racionais, porém ela irá carregá-las para a sua vida adulta, e é aí que nós vemos esses padrões sendo estabelecidos. Mas quais são essas necessidades emocionais básicas? Antes de continuar, se você está aqui gostando desse conteúdo, deixa aqui o seu like e já aproveita e se inscreve no canal. Basicamente, temos 5 necessidades emocionais básicas. A primeira é vínculo seguro. Entenda aqui que vínculo seguro consiste em oferecer segurança, estabilidade, aceitação e cuidado para essa criança. O ambiente dela tem que ser bom o suficiente para passar para ela que ela está segura e que será cuidada. Caso os cuidadores venham a falhar nisso, a criança terá prejuízos no seu desenvolvimento e no futuro será um adulto que terá dificuldades em confiar nos outros, pode se colocar em relacionamentos destrutivos,
Pode sentir um medo muito grande de ser abandonado. Pode ser aquele adulto que sente que não pode ser amado, ou que ele não se encaixa em algum lugar, ou até ele pode viver esperando o pior do outro. A segunda necessidade é autonomia e competência, ou seja, o ambiente tem que proporcionar condições para essa criança se desenvolver, sentir que é potente e capaz à medida que ela vai crescendo. Se os cuidadores poupam e protegem excessivamente essa criança, deixam de ajudá-la a se desenvolver, tirando oportunidades dela testar suas habilidades e os seus recursos. Assim, a criança passa a acreditar que ela não é capaz, o que favorece posturas de dependência, insegurança e sentimentos de fracasso. Por exemplo, se a criança já consegue amarrar o sapato e se vestir, não tem por que a gente não incentivá-la a desenvolver essa autonomia. Isso fará com que ela se sinta potente e, quando adulta, ela terá aprendido a se virar. Agora, se os adultos poupam e fazem as coisas no lugar da criança, se o tempo todo eles estão ali inseguros e por isso não deixam a criança aprender, mesmo que isso custe correr ali alguns riscos, quando ela se tornar adulta, ela terá dificuldades de assumir riscos, de acreditar em si mesma, o que afetará muito a sua autoestima. A terceira necessidade é limites realistas, e aqui entra a importância do não. O ambiente da criança precisa ser eficiente e ensiná-la a lidar com frustração. A criança precisa aprender a perder, a respeitar regras, a cumprir compromissos. Sabe quando a gente ensina a criança que primeiro tem que fazer a lição da escola para depois ela brincar? Então, quando não falamos não para essa criança, ela se torna uma criança mimada e difícil. E quando ela for adulta, ela encontrará dificuldades de se comprometer e poderá ter problemas tanto de autoestima quanto problemas sociais. Ela pode se tornar aquele adulto que não consegue cumprir metas, que não consegue atrasar recompensas, que não consegue se disciplinar e, portanto, pode ser um problema para si mesmo e para aqueles que convivem. Em casos mais severos, podemos criar, inclusive, pessoas com aspectos narcisistas que acham que têm mais direito do que outros. A quarta necessidade emocional básica é a validação. A criança precisa ter a liberdade de se expressar as suas habilidades, necessidades e emoções sem que isso seja abafado ou diminuído. Temos aquela mania boba de dizer para a criança para de chorar ou engole esse choro. Ou então, quando a criança ela se machuca, a gente dá aquele beijinho para sarar e fala que já passou, só que a criança continua ali sentindo aquela dor. Tiramos o sarro da criança quando ela toma susto e reprimimos ela quando ela sente raiva, muitas vezes fazendo ela pedir desculpa e abraçar o amiguinho ou o irmão contra a vontade dela. Tudo isso passa uma mensagem para essa criança. Se expressar não é bem-vindo. O mesmo acontece com preferências da criança. Muitas vezes a criança vai sendo podada em suas inclinações para atender às necessidades das pessoas ao seu redor. A criança vai aprendendo a esconder os próprios sentimentos e necessidades para atender aquilo que esperam dela. E na vida adulta, se torna aquela pessoa que vive para agradar os outros, que tem dificuldade de dizer não, que tudo que vai fazer precisa da aprovação dos outros. Tem pessoas que se sobrecarregam porque não conseguem dizer não. Tem pessoas que deixam de seguir as suas próprias vontades, seus sonhos, só porque disseram que não vale a pena, que não é legal. E vixe, tem quantas pessoas que deixam de serem espontâneas, de darem suas opiniões, só para não correr o risco de serem invalidadas. Mas acredite, isso vem lá de trás. Por fim, a quinta necessidade emocional é espontaneidade e lazer. Criança precisa ser leve, precisa ser criativa, mas se ela vive em um ambiente que é muito crítico, muito rígido, que valoriza mais o desempenho do que a saúde, do que a felicidade, do que os relacionamentos, inevitavelmente ela no futuro, quando for adulta, terá dificuldades em relaxar, em se relacionar e até em se sentir satisfeita. Eu me lembro de uma criança que eu atendi há muito tempo atrás, que ela fez um lindo desenho da própria mãe, mas que não estava perfeito, afinal de contas ela só tinha 7 anos.
Quando ela mostrou para a mãe fez o seguinte comentário. Ah, que legal, mas a minha cabeça é desse tamanho? Mas a mamãe não usa vestido. Ah, ó, aqui você pintou fora. Ali o que estava em jogo era o desempenho, não o afeto envolvido. Quando isso acontece, vemos adultos muito exigentes, perfeccionistas, pessoas frustradas consigo mesmas e com os outros que estão acostumadas a ver sempre o copo meio vazio. Agora que você já sabe que esses padrões negativos que nós apresentamos são chamados de esquemas e que eles são construídos na interação do nosso temperamento com o nosso ambiente e na dificuldade que o nosso ambiente teve de atender às nossas necessidades emocionais básicas, você pode começar a se entender melhor e se perguntar quais necessidades emocionais básicas que eu tive mais prejuízo na minha história de vida e entender que você, hoje, sendo adulto, tem condições de criar novas estratégias para lidar com essas necessidades diferente do que sua criança conseguiu. Talvez você entenda que não precisa mais ficar buscando vínculo seguro, onde você já entendeu que não tem, que não precisa mais se manter em relações instáveis, que só irão reforçar em você seu sentimento de abandono e manter você na privação emocional. Hoje você pode perceber que se sente inseguro e pouco confiante porque você não pôde treinar as suas habilidades lá atrás, mas que agora você pode começar a duvidar dessas inseguranças e se dispor a construir a sua competência e a sua autonomia. Hoje você pode entender que foi muito poupado e que por isso tem dificuldades de cumprir metas, compromissos, mas que você pode procurar ajuda para aprender a lidar com frustrações. Você, adulto, pode validar as suas emoções, pode não mais aceitar se sobrecarregar, pegando coisas para você que não são sua responsabilidade. Você pode, enquanto adulto, correr o risco de frustrar o outro, de dizer não, de seguir com os seus planos e vontades, ainda que os outros não aprovem. Você, adulto, pode pegar mais leve com você. Você já aprendeu a cumprir regras, você já desenvolveu habilidades, tá? Tudo bem você não ser perfeito. Você pode errar, você pode se permitir ser mais leve, ser espontâneo, priorizar a sua saúde e o seu lazer. Sei que esse é um conteúdo bastante denso e aqui eu tentei resumir muita coisa. Mas eu espero que tenha feito sentido, que tenha despertado em você o interesse por olhar para você de uma forma mais curiosa e profunda e mais do que isso, que você tenha se motivado a quebrar esses padrões que te adoecem e que te aprisionam. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir para eu saber que foi útil para você e assim fazer mais vídeos como esse. Se inscreva no canal e não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.